Olá, amigos! No vídeo de hoje eu gostaria de fazer uma pergunta para você que me acompanha aqui no YouTube. Então fique até o final desse vídeo. Para dar início, e antes de fazer essa pergunta, e para também contextualizar, para que vocês possam compreender, eu quero te contar uma rápida história. Quando eu era ainda adolescente, havia um padre em determinada cidade que era muito querido pelos fiéis e também muito respeitado. Mas um dia esse padre acabou se envolvendo com uma mulher que morava na cidade, uma mulher solteira, eu devo dizer, e os dois mantiveram um caso amoroso por algumas semanas. E ela acabou engravidando. O padre assumiu a paternidade da criança. Na época foi um falatório na cidadezinha pequena. O bispo da diocese transferiu o padre e então houve uma espécie de linchamento geral por parte dos evangélicos da cidade. Eles acusavam a Igreja Católica de estar encobrindo, de estar abafando o caso. Diziam que isso era uma vergonha, que se fosse na igreja evangélica, eles jamais permitiriam que um pastor que fizesse isso continuasse no ministério, porque eles sim eram o povo santo, o povo escolhido de Deus. Mas o fato é que ninguém abafou nada. Isso era coisa da cabeça dos evangélicos idiotizados por um sistema que suga o cérebro sem precisar de uma incisão. O padre era presente, visitava a criança regularmente, participava da vida daquela criança. E aproveitando, eu gostaria inclusive de mostrar uma coisa interessante. Os evangélicos acusam tanto a Igreja Católica de idolatria por causa de um quadro de Jesus, de Maria ou de algum outro apóstolo. Mas se for um quadro de pastor, pode colocar em cima do púlpito que não tem problema nenhum. Afinal, é apenas uma idolatriazinha evangélica e isso não tem nada de pecado. Muito bem, isso posto, quero mostrar aqui dois casos. Um deputado federal, defensor da família, defensor dos valores cristãos, pastor, pregador de um dos maiores congressos evangélicos de missões do país, foi acusado de abuso sexual por uma cantora evangélica que havia sido assessora dele. Eu li várias matérias em vários sites e veículos de comunicação e o negócio, meus amigos, é um baile de cobra. Um acusa o outro de extorsão, já teve gente presa, indiciada, áudios do ex-assessor do presidente do Congresso denunciando ele mesmo e o referido pastor, que costumam levar as cantoras do Congresso para o quarto do hotel e de frequentar casas da luz vermelha, se é que você me entende. Também eu quero reproduzir aqui um vídeo onde a filha de um pastor conta a sua experiência. Preste muita atenção. Eu atendi numa grande igreja aqui de Curitiba, uma irmã. Ela me chamou e disse: 43 anos da minha vida eu nunca falei. Só vou falar agora porque meu pai está morrendo de câncer. Esse pai, pastor, muito respeitado dentro da igreja, era um dos veião, de muita reputação. E a mãe, uma das profetisas do círculo de oração, que as irmãs ligavam para pedir oração, para um monte de coisas. A gente sabe que tem essas coisas assim, muito espiritual. O que acontecia? O pai dela abusava dela. Mas a mãe é que cedia ela para o pai abusar. E diz ela que mais a dor que ela sentia mais aguda não era só do ato que o pai fazia, mas era de ver a mãe depois pegando o paninho com que o pai limpava ela e indo lavar. E agora então vem a minha pergunta. O que você acha? Devemos abafar os casos? Afastar os envolvidos? Devemos expor os nossos podres ou só os dos outros?
quando o erro é cometido por pessoas de outras religiões? Devemos denunciar, e a nossa também, ou esconder os nossos erros e acusar as outras igrejas, as outras religiões? O que você me diz? Essa pergunta é a pergunta que eu gostaria de deixar para a reflexão dos irmãos no dia de hoje. Meus amigos, eu já tinha encerrado o vídeo quando recebi novas informações. Por isso vou estender um pouco mais tanto a duração do vídeo quanto as perguntas. Mais uma pergunta. Se você estivesse em um culto onde o pastor estivesse pregando e ele dissesse que quem é cheio do Espírito Santo e é ovelha deve ir lá para fora pastar, você iria? Você obedeceria o santo homem de Deus? Ou você ficaria sentado? Pois deixa eu te mostrar o que os irmãos desta igreja fizeram diante dessa ordem. Stand up. Stand up. Upright. Attention. Close your mouth. Okay, I see food outside. Look at that. Look at that food. Be quiet. Be quiet. Okay, go and eat. Go and eat. Go eat outside. Go quickly. Eat quickly. Eat quickly. Today, no time. No time. You eat quickly. Limited time today. É lamentável, né? Outra pergunta. O que você faria se no meio do culto a pastora que está lá ministrando a palavra simplesmente tacasse fogo na Bíblia? O que você acharia dessa atitude? É comparada ao fogo, e o fogo consumidor, que tira de mim e de você todo o nosso pecado. Através da palavra de Deus, nós somos limpos, quitados do pecado. Bem estranho, né? Querida irmã, que Deus guarde sempre a sua saúde. Mas se você estivesse com câncer, muito preocupada, e fosse pedir oração na igreja, e o pastor tivesse uma revelação, uma visão espiritual, sobrenatural, de que para você ser curada, você tem que ir com ele até um motel para que ele possa passar um sabonete consagrado e óleo de unção no seu corpo. Você iria? Pois é. A mulher, no primeiro momento, foi, acreditando na revelação do pastor. Mas quando chegou lá e ela percebeu as intenções do pastor, ela ligou para o marido, que chamou imediatamente a polícia. E essa é a última pergunta. Essa semana repercutiu muito na mídia
o caso da mulher que levou um homem morto para uma agência bancária, uma cena lamentável, para receber um empréstimo de 17 mil reais. Eu quero ver se vocês são bons em raciocinar. Quero ver como é que está o raciocínio dos meus amigos que me acompanham aqui no canal. Adivinhem a religião dessa mulher. Vou dar mais um tempo para que você pense. Qual é a religião dela? Exatamente. Ela é evangélica. Uma serva, né? Que talvez acreditasse na ressurreição do tio na hora de assinar os documentos. Meus amigos, eu fico cada vez mais apavorado. É de fora que a gente percebe o quanto é sujo, o quanto é porco, o quanto é malfazejo, o quanto é abjeto, o quanto é nojento esse meio. Mas como eu sempre tenho dito, o nosso Deus não tem nada a ver com isso. O nosso Deus não se deixa manipular pelos homens. O nosso Deus está infinitamente superior a essa esparrela, a esse covil de raposas, a esse botequim de canalhas. Então coloque a sua confiança, a sua esperança nas mãos do Senhor. Deixe de idolatrar pastor, apóstolo, bispo, né? A gente que fala tanto sobre idolatria, a gente que critica tanto a idolatria, muitas vezes se torna mais idólatra. É paninho para não sei o que, é meia ungida, é vassoura ungida, tijolinho ungido, é fronha de travesseiro ungida, é rosa consagrada no monte, é óleo de Israel, é a água do Rio Jordão, tantas besteiras no nosso meio. A gente vive criticando, a gente vive apontando os erros dos outros e a gente não percebe o quanto a gente tem sido idólatra através de tantos amuletos, de tantos objetos que são vendidos nas igrejas hoje como se eles tivessem algum poder espiritual. A gente gosta de dizer, né, para as pessoas das outras religiões, porque vocês acreditam no poder daquela imagem, que aquela imagem tem poder de fazer não sei o quê, mas a gente acredita que aquele tijolinho tem poder de fazer alguma coisa. Então, nós não temos como criticar aquilo que nós mesmos estamos fazendo. Que Deus abençoe você, que você tenha um final de semana abençoado. É o desejo do meu coração no nome de Jesus.